Qual é, minha rapaziada? Let's fucking go, meu caro! Prévia do capítulo 309 de Blue Lock. Os egoístas se reencontram. Um treinamento especial começa enquanto eles miram na Copa do Mundo Sub-20. Tinha gente ainda na dúvida, mas sim, o título, como estávamos imaginando, referencia a reunião dos garotos e temos um time skip, eu diria, é um time skip, dá pra se constar como um time skip, mesmo que seja um mini time skip, ainda assim passamos os dias aí. Pelo menos eu acho que os meninos tinham aquele treinamento pelos 14 dias, né? Eram 2 semanas de treinamento, no caso do Isaac eram 2 semanas viajando e curtindo sem ter o menor dos problemas. Mas agora aparentemente já temos uma finalização, um adeus a esse mini arco que, olha, eu tava curioso, eu não vou mentir, eu sei que alguma galera aí vai ficar um pouco pra baixo. Eu acho que tava faltando quantos dias pra Copa? 47 dias? Naquele momento onde o Nagi é mostrado tristão lá naquele fliperama. Será que tem mais dias sendo mostrado depois ou não? Eu acho que não, né, gente? Não, tem. No momento que é mostrado os treinamentos dos meninos, foi mostrado que faltavam 45 dias para a Copa do Mundo Sub-20. Então, como eles receberam aquelas cartas de 14 dias de treinamento, eu tô prevendo, né? Que agora deve estar faltando tipo assim 36 nos cálculos mais básicos, né? 36 dias para que a Copa do Mundo Sub-20 ocorra. E como todo mundo já tá reunido, dá para se interpretar que o Ego pensou muito bem sobre o que fazer nessas 5 semanas. São 5 semanas? Deixa eu ver, 4 semanas, 14, 28, 7, 35. É mais ou menos isso, né? 7 semanas por aí, uma média dessa que os meninos vão ter de preparação unidos para a Copa do Mundo Sub-20. E agora nós temos uma prévia que confirma de uma vez por todas que é isso que vai acontecer. Sinceramente, eu entendo o lado de quem ficar um pouco para baixo, porque seria legal sim ver o Isagi encontrando novos jogadores da mesma classe que ele e os garotos, que podem ocasionar grandes coisas no próximo arco, né? Eu acho que de certa forma dá pra dizer que o arco se começa agora, de uma vez por todas, já que eles estão reunidos finalmente. Mas, cara, tem tanta coisa interessante pra se conversar sobre isso, porque todo mundo pode enxergar de uma forma mais sem graça. Eu queria ver mais da Inglaterra, da França, com o Isagi indo lá viajar. Eu queria ver mais do Isagi conhecendo os lugares que seja. Só que se você parar pra pensar um pouco, só porque não foi mostrado agora, isso não significa diretamente que não vai ser mostrado, certo? E é uma coisa interessante até por causa que eu tava pensando, e o Nagi realmente foi deixado de lado, beleza, rapaziada? Eu acho que o Nagi não deve ser mais citado de agora em diante pra quem tava com um pouco de raiva das aparições dele. Então você provavelmente já deve ficar tranquilo com os meninos se reunindo aqui pra isso. E na questão do Isagi, eu só acho que realmente veremos flashbacks, beleza? Quando acontecesse alguma situação ali no treinamento dos garotos, eu espero que seja puxado um flashback sobre o que aconteceu com o Isagi. Talvez ele comente com algum dos garotos o que ele viu, o que ele deixou de ver, até porque os meninos passaram 2 semanas separados depois de vários e vários dias juntos. Então eu tô acreditando que no mínimo, veremos eles tendo algum diálogo nesse sentido. Pô, o que você fez de treinamento? Que eu acho, né, que todo mundo deve ter essa ideia de que os outros estão treinando também. Pelo menos é o lógico a se pensar numa situação dessas, né? Então dá pra conversar sobre isso e no meio da conversa implementar algumas coisas que o Isagi viu. Talvez um novo New Game, talvez outro dos personagens possa trazer essa informação pra nós e linkar com a informação que o Isagi tem, tendo viajado pro país que esse New Game joga. Então a primeira coisa que eu tenho pra conversar é sobre isso. Eu não acho que dá pra fazer toda essa tempestade num copo d'água só por causa que, ai, nossa, que chato, Isagi não vai ser mostrado, vendo os New Game. Calma, cara, calma.
não se apresse não, ainda dá tempo de mostrar. Esse arco tende a ser longo, esse arco de preparação. No mínimo, eu acho que nós vamos ter um volume inteiro só para os meninos reunidos. Eu achava que nós íamos ter um volume e já ia cortar, mas tivemos um volume só para preparar os meninos antes da reunião, e agora nós vamos ter um outro volume só para a questão do treinamento deles unidos. Desde que eles se reúnam, eu acredito que tem alguns pontos interessantes a se trazer. O primeiro pra mim é que, cara, finalmente os kits japoneses serão utilizados. Minha nossa, cara, minha nossa. Tipo assim, nada contra aquele kitzinho que a Blue Lock Eleven utilizou contra o Japão, o 20, mas de longe eu prefiro os meninos utilizando a camiseta da seleção japonesa, ok? A brancona original, aquilo ali fica muito mais bonito. Aquilo ali fica muito mais bonito, véio. Claro que se for tirar pela base, o Japão atual também tem uma camiseta azul um pouco parecida como aquela da Blue Lock Eleven, mas se vocês verem o kit aí do Japão esse ano, boy, eu não sei se é o kit original, porque eu não lembro, mas teve um kit que saiu, cara, maravilhoso, majestoso, tipo assim, duas camisetas do Japão, eles iam usar ela pra jogar realmente, que pareciam camisetas, assim, de desfile de moda, tá ligado? Literalmente, os caras fizeram um design muito lindo pras camisetas do Japão no ano passado, se eu não me engano. Então, assim, eu tô ansioso pra ver os garotos vestindo o manto japonês de uma vez por todas, porque é muito tempo já esperando isso, né, cara? Poderíamos ter tido um vislumbre ali, talvez, de mais designs distintos, só tirando por base os meninos, né, jogando com outras camisetas durante as partidas da Liga Nem Egoísta, mas os autores quiseram economizar na criatividade e deixaram todo mundo com a mesma roupa. Agora não, vamos ter troca de roupa. E, cara, a questão que fica é, como é que vai funcionar esse treinamento especial? Porque, tirando do ponto de vista de que o novo top 1 da Blue Lock, pelo menos nos planos do ego, né, é o Ryo, porque ele treinou e simplesmente virou o mestre das cópias de todos os demais jogadores ali dentro do Blue Lock, ainda assim temos que constar um ponto que é, o Ryo copiou a versão antiga dos meninos. Os meninos evoluíram durante esses 14 dias, pode não ser a evolução mais absurda, mas ainda assim, o Ryo tem a cópia do que é o nível dos garotos ao fim da Liga Nem Egoísta. Após esses 14 dias, essa não é mais a realidade, né? No mínimo, eles estão um nível um pouquinho acima a partir das perspectivas e dos ambientes que eles foram colocados. Então, será que nós veremos ainda durante esse arco de treinamento o Ryo tentando sincronizar, tentando alcançar o nível atual dos garotos, ou isso não será necessário na questão do que o ego planeja pra ele? O ego só queria que ele tivesse realmente uma base de cada um dos garotos para que ele pudesse sincronizar um pouco melhor durante a Copa do Mundo Sub-20. Não sei, eu acho que é válido pensar um pouco sobre isso. Como é um capítulo de reencontro, um capítulo de início, eu acredito que, como eu já tinha até feito um post na comunidade, é bem possível que nós tenhamos no final do capítulo só aquele aviso, que nem quando começou a Liga Nem Egoísta, os meninos descem do ônibus e avisa, fase 2 do Blue Lock iniciada. Pronto, são bem altas pra falar a verdade as chances de avisarem no final do capítulo, fase 3 do Blue Lock iniciada. Eu não vou desconsiderar essa possibilidade, mas de toda forma, gente, o que vocês acham que deve estar acontecendo? Eu não sinto que esse capítulo intitulado de reunião terá muita coisa no sentido de, olha, os garotos já mostrando tudo que eles conquistaram, novas reações químicas a partir dessas habilidades que eles conquistaram. Eu acho que vai ser um capítulo meio morno, tá bom? Se você tá muito animado pra esse capítulo, eu acho bom você já ir tirando o cavalinho da chuva, porque a única coisa boa, em certo sentido, nele, é a questão de que, pô, os meninos estão reunidos de volta, tá ligado? Não vamos enrolar tanto tempo já antes mesmo de entrarmos na preparação, né? No quesito deles estarem reunidos juntos.
juntos nessa espécie de concentração deles. Mas ainda assim, mesmo que seja um capítulo morno, eu acho que dá pra aproveitar esse capítulo pra colocar não só o papo dos garotos em dia, comentando algumas coisas específicas sobre os treinamentos deles, que eu acho que é um pouco difícil de acontecer, porque eu tenho uma ideia, né, de que pra esse arco de treinamento ser interessante, o ideal seria revelar o que cada um desenvolveu pra os demais dentro do treinamento mesmo, não? Tipo, aí os garotos estão entrando, aí já vai todo mundo dizendo, pô, eu fui ali e fiz isso aqui, e todo mundo já sabe qual é o desenvolvimento dele. Então, assim, eu fico na dúvida por causa que eu queria ver essa conversa revelando os desenvolvimentos, mas é melhor a prática, né? É melhor ver na prática o que os garotos desenvolveram. Então, o que fica pra esse capítulo é um gostinho de, pô, o Ego provavelmente deve vir a explicar quais são as fases de preparação pra Copa do Mundo Sub-20. Se eu errar nessa aposta, provavelmente o que significa que esse capítulo é o próximo, tá bom, gente? Não é o 309, é o 310. Mas aí eu fico com o sentimento de que, pô, o capítulo 309 vai ser morno mesmo. Se nem pra ver o Ego explicando algumas coisas sobre essa fase da obra teremos nesse capítulo, então, cara, realmente vai ser um capítulo que vai focar nos meninos voltando pro projeto. Eu gostaria que não, porque, cara, assim, esse é um dos capítulos que eu diria que eu tenho menos ideia do que deve acontecer. Mas, por um outro lado, mesmo que eu não saiba muito bem dizer aqui claramente o que pode acontecer, uma coisa que devemos estabelecer é que na linha temporal atual desse último arco aí que estava se construindo o treinamento de férias, entre aspas, dos meninos, nós estávamos tendo aos finais dos capítulos os dias que faltavam para a Copa do Mundo Sub-20. Vocês lembram disso? Acabava o capítulo, mostrava, faltam tantos dias para a Copa do Mundo Sub-20, certo? Mas, uma coisa que foi notada por muita gente é que nesses últimos capítulos não foi mostrado no final do capítulo que, faltam 33 dias para a Copa do Mundo Sub-20, faltam 30 dias para a Copa do Mundo Sub-20. E, cara, não foi mostrado porque os dias eram os mesmos. Na linha temporal de Blue Lock, nós estávamos só vendo outros locais no mesmo dia. Tipo, como se, por exemplo, ali, no momento que os meninos são mostrados treinando, nesse exato momento, nós temos uma viagem no tempo para um pouco antes disso e vemos aquela discussão do Buratsuta e do Ego, tá ligado? O momento que o Isagi tá viajando na Europa é o mesmo momento que o Nagi tá recebendo a oferta do Buratsuta. Essas pequenas coisinhas fazem você perceber, pô, o tempo não passou, né? Pelo menos dá pra se presumir isso. E como o tempo não se passou, mas agora os meninos já estão reunindo de volta, né? Já estão se juntando novamente, dá pra prever que uma coisa aconteceu e essa coisa é a coisa que foi o foco maior no último capítulo, o Buratsuta Tree. Se o Buratsuta ia conduzir um teste ali naquele dia, que eu prevejo, né, que é pelo menos faltava ali, sei lá, uns 14, uns 12, 13 dias para os meninos se reunirem de volta. Passaram-se quase 2 semanas já, desde aquele momento onde o Nagi encontra o Buratsuta. Então é previsível que ele já fez os testes, tá bom? Dos jogadores que vão ser trazidos por ele pra jogar a Copa do Mundo Sub-20. Então, se eles vão jogar a Copa do Mundo Sub-20, mesmo que sejam trazidos por ele, essas 3 vagas, não é tão inimaginável que eles se reúnam agora. Até o próprio Sai. O Sai eu acho mais difícil, mas ainda assim, mesmo que ele não vá jogar tão cedo, não significa que ele não pode estar dentro da concentração anteriormente, né? Não significa que ele já não possa estar na preparação anteriormente. Então, gente, só estabelecendo, esse capítulo tem altas chances de ter retornos, tá bom? Eu acho que se fosse para colocar o peso nesse capítulo, a coisa que, vamos dizer assim, tem mais impacto provavelmente, além de ver os garotos se reencontrando, seria sim ver quem foi escolhido pelo Buratsuta, se passaram os dias. Provavelmente o teste já houve, já foram eliminados os jogadores que não prestavam, já ficou a sobra ali, no caso os mais 2, né? Contabilizando que o Nagi não vai entrar, provavelmente nós temos só mais 2 a entrarem novamente no projeto. A única pergunta que fica é, será que o Nagi mudou de decisão ouvindo o Sai falando com o Buratsuta e entendeu, o Sai veio e pediu por alguma coisa, será que eu tenho que me submeter a tudo que esse velho quer? Será que eu não posso fazer um combinado com ele e trazer objetivos meus pra dentro desse acordo, assim como o Sai?
depois. Claro que não tem como comparar Nagi a Sai, né, em questão de peso pro Buratsuta, financeiramente falando. Mas eu só tô trazendo possibilidades porque entre esses próximos 3 capítulos, as maiores chances são de que ou no 409, ou no 410, ou no 411, nós vejamos quem são esses outros 2 jogadores trazidos pelo Buratsuta. Claro que eu queria ver logo o Sai chegando e ter diálogo com o Rin, ou pelo menos o Rin pensando sobre ele, ter o Sage falando mais sobre o Sai na obra. Claro, eu adoraria, mas o que mais tá aparecendo é que o Sai só vai aparecer depois, né? Só vai se juntar aos meninos, talvez até quando a Copa do Mundo realmente começar. Mas ainda assim, tem mais 2 jogadores que o Buratsuta vai trazer pra mesa. Se o capítulo é intitulado de reunião, vocês acreditam que teria sentido alguma coisa diferente dessa? E se formos se basear pela Liga Egoísta, eles não vão aparecer agora nesse capítulo, mas vai ser algo realmente parecido com a volta do Kunigami, né? Os meninos se reúnem primeiro, selecionam pra que local iriam, vão pra esse local, aí já no capítulo onde eles estão nesse local, o Kunigami entra pro salão do Bastard Munchen. O Ego faz aquele avisozinho: calma aí, falta a joia que eu trouxe, vindo das sombras, vindo do submundo. Aí chega o Kunigami lá do Bastard Munchen, no ambiente deles. Não é assim que aconteceu? Nós podemos ter mais ou menos essa mesma dinâmica agora. Os meninos principais que nós já conhecemos se reúnem, aí tem uma explicação breve, e aí no outro capítulo, Ego, pera aí, tem uma coisa que eu não comentei pra vocês. Aí mais 2 garotos são unidos a esses 23, ficando no número de 25, e os meninos ficando meio na dúvida se vai ter mais um ou não, e o Sai aparecendo mais lá na frente pra surpreender. O que vocês acham? O que vocês acham? Até tirando por base que o Buratsuta se tornou, nesse volume, pelo menos um personagem mais presente na narrativa, né? Depois que ele ganhou a capa, ele realmente veio a aparecer mais na obra. Eu acho que é totalmente viável nós vermos um capítulo onde o Buratsuta pode entrar ali, trazendo os seus 2 garotos de ouro, os seus 2 escolhidos. Claro que tem muito a se teorizar sobre isso. Alguma galera já tá teorizando que vai ser o Kira, alguma outra galera já tá teorizando aí que o Nagi vai aceitar de um jeito ou de outro e vai dar certo pra ele. Mas ainda assim, se levanta o ponto, independente de qual seja a sua opinião com relação a esse tópico, porque eu até entendo que muita gente não queira ver o Kira de volta na obra, mesmo assim, uma coisa que nós temos que pensar é que, gente, se você excluir o Kira, se você excluir o Nagi, tu vai trazer quem de volta? Tipo, o Budistinha é quem vai gerar dinheiro pro Buratsuta, não leva a mal, galera. O Tokimitsu, esses personagens têm o mínimo de hype pra você? Não minta não. Se olhe no espelho pensando sobre isso, você vai ver a sua cara franzino. Não é possível, tá bom? Que esses são os jogadores que o Buratsuta quer fazer dinheiro em cima, tá bom? Vai acabar sendo sim aqueles que vendem o pão de cada dia, aqueles personagens que tem como uma história pra ser vendida, algo como uma vingança no caso do Nagi, né? Algo como uma questão de vingança também no caso do Sai. Então é muito mais plausível também ver uma terceira vingança no caso do Kira, até pelo Kira ter um alinhamento de pensamento melhor, né? Com a perspectiva que o Buratsuta tem. Já que desde o início o Ryosuke Kira tinha uma mentalidade contrária a essa perspectiva que o Ego implementou dentro da Blue Lock. Eu conversei isso já na comunidade, mas eu só queria trazer esse ponto, já que eu não discuti tanto sobre o Kira ainda, que há uma possibilidade dele ter participado do Wild Card e ter chegado a sinais junto do Kunigami, só que ter perdido pra ele, tá bom? Se o Rensuke venceu do Kira nas sinais do Wild Card, isso significa que o Kira deve estar com um shape absurdo também nesse exato momento, já que o Wild Card foi feito para fazer os garotos se tornarem o máximo possível de próximos a um Noel Noah da vida, né? Então o Kira também deveria ter ganhado esse buff e ter sido eliminado, mas aí vem o Buratsuta e resgata ele também, e aí nós vemos ele voltando agora totalmente com um design super diferente. É possível, em questão física, né? Pelo menos ele era um garoto bem esguio, um garoto bem magrinho, então ele pode ter botado um shape se ele tiver participado do Wild Card, mas mesmo assim, tá bom? Eu não sou o cara apaixonado pela ideia do Kira voltar. Desde o tempo de Red Key eu já ficava meio puto, eu não gostava dessa teoria, eu continuo não gostando, só que há outro meio agora viável pro Kira voltar, sem precisar ser com essa teoria da Red Key que eu odeio, dessa chave vermelha. Então eu tô feliz, tá bom? Pela possibilidade, porque dá pra nós conversarmos mais, e principalmente porque dá pra vocês compartilharem
compartilharem suas opiniões aqui embaixo. Se não for o Kira, vai ser quem, na sua opinião? Não me venha com jogador inútil. Ai, Mestre de Aomori. Mestre de Aomori não existe, tá bom? No radar do Buratsuta. Vamos ser realistas aqui. Mestre de Aomori não existe no radar do Buratsuta. Então, vem aqui e faça um comentário conexo sobre a sua opinião. Ai, não, eu acho que vai ser o Budistinha porque eu quero. Não, faça uma opinião mesmo. Pense, pô, Buratsuta quer dinheiro, quer uma história pra vender o seu jabá, quer destruir o ego. Quem melhor se encaixaria nisso aqui? Se formos já tirar a vaga pro Nagi, por exemplo. O Nagi vai mudar de ideia e ele vai vir a voltar pro projeto. Quem mais? Quem mais? Sai, Nagi. Quem mais ficava nessa última vaga? E se o Nagi não for, fica 2 vagas. Quem mais é que adentraria? Se não for o Kira. Pergunta séria, tá bom? Me diz aí embaixo o que vocês acham. Muito curioso pra esse capítulo. Vai ser um capítulo delicioso se os meninos já se encontrarem com o Buratsuta 3 ou com o Buratsuta 2, né? Se o Sai não vier a voltar logo para o Japão. Mas ainda assim, o ponto é totalmente esse. Eu acho que nessas previsões que eu tô mais curioso para ver acontecendo é essa volta de garotos que não estavam sendo esperados, né? Pelo grupo nesse momento de reencontro. Vai acontecer dentro desses próximos 3 capítulos. O Buratsuta 3 deve ser revelado para os meninos. Os meninos ainda não têm essa perspectiva, né? Então eu fico curioso para saber o que acontece. Nos vemos aqui amanhã para conversar mais sobre Blue Lock. Muito obrigado pelo apoio, gente. Valeu, falou e... Cut!